Bom, meus amigos nerds, tudo bem? Vamos a mais um bloco do nosso Foca Específicas? Vou fazer uma questão Federal da Bahia e uma questão da Unicamp. A questão da Federal da Bahia é de colisões, vamos falar das características de colisões, a gente vai ver que colisões têm etapas para a gente resolver a questão, para a gente não precisar ficar perdendo muito tempo, né? E quando vamos falar de Unicamp, vamos falar de uma questãozinha bem diferente de física moderna. Vamos lá, vamos no nosso quadrinho Federal da Bahia primeiro. Ó. Uma esfera rígida de massa igual a meio quilograma, presa por um fio de comprimento 45 centímetros. Atenção, nerds. Meio quilo, sistema internacional, 45 centímetros, não está no SI, hein? Tem que transformar para o sistema internacional. Nós já sabemos que para transformar centímetro para metro, divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2. Então eu tenho uma esfera de meio quilo, presa por um fio de comprimento 45 vezes 10 a menos 2 e massa desprezível. É suspensa em uma posição tal que, como mostra a figura, o fio suporte faz um ângulo de 90 graus com a direção vertical. Atenção aqui, ó, já vou mostrar aqui na figura para você. Observa que esse aqui é o ponto inicial que se encontra o pêndulo, tá vendo? Esse aqui é o início. Nós poderíamos dizer que esse aqui é a posição inicial da massa M1, tá legal? Aí ele vai soltar. Em um dado momento, essa esfera, essa massa M1, ela é solta, indo se chocar com outra esfera de massa M2 e atenção, mesma massa. Isso é importante, hein? Posicionada em repouso no solo. Então, observa que nós vamos soltar a massa M1 e ela vai colidir com a massa M2 lá no solo. Dá uma olhada. Tá vendo? Observa que a massa M1, ela desloca essa distância. A massa M1, ela faz esse trajetozinho aqui, ó, né, curvo, até se chocar com a massa M2. Mas ela desce esse H aqui, ó, que se você olhar na figura, observa bem a figura, esse H que está do lado de cá, ó, ele é igual a esse lado aqui, ó, vê se não é, ó. E esse lado aqui, filhão, é o comprimento do fio. Ora. Então, quando a massa M1 desceu, se chocou com a massa M2, a massa M1 desceu uma altura H igual a L. Observa que aqui será a posição final da minha massa. Considerando o diâmetro das esferas desprezível, né, são partículas, e o choque entre elas perfeitamente elástico, atenção a esse termo, perfeitamente elástico, nós temos duas coisas a dizer aqui. A energia mecânica se conserva. Observa que isso só acontece na colisão elástica. A energia mecânica se conserva. E que energia mecânica é essa? A energia mecânica antes e depois da colisão. Volta para mim aqui um minutinho. Observa só. Toda vez que se fala em colisões, nós temos três tipos de colisão. Uma chamada de elástica, em que a energia mecânica se conserva. A inelástica, que eu tenho perda máxima de energia. Observa, perda máxima, perde muito. Pode ser até tudo, mas perde muito. E nós temos a parcialmente elástica, que perde parte da energia. A gente tem a elástica que conserva, a parcialmente, que perde uma parte, e a inelástica que perde muito mais do que a parcialmente. A diferença entre essas colisões é dada pelo chamado coeficiente de restituição. Cada colisão tem o seu. Quando se fala em colisão elástica, o coeficiente de restituição vale 1. Quando se fala em colisão inelástica, o coeficiente de restituição é 0. Né? Trabalhando exatamente com a diferença que a gente tem entre as duas, os extremos. A elástica conserva o máximo de energia, que é tudo, e a inelástica perde máximo de energia. Pode ser tudo ou não. Porque a colisão inelástica ela tem uma característica dos corpos andarem juntos. Então eles podem andar juntos com a mesma velocidade ou bater e ficar. Então, na colisão inelástica, a gente sempre tem um Ezinho valendo 0. A elástica é o Ezinho valendo 1. E na colisão parcialmente elástica, a gente tem um Ezinho, que é o coeficiente de restituição, entre 0 e 1. Que colisão é essa que a gente está trabalhando? Elástica. Colisão elástica, Ezinho igual a 1. Então, vamos voltar lá no nosso quadrinho, manda lá no nosso quadrinho de novo, ó, que a gente vai escrever a segunda característica do enunciado. O Ezinho vale 1, o coeficiente de restituição. E observa no nosso enunciado que ele deu a formuleta do coeficiente de restituição. Olha só. Determine a velocidade das esferas após o choque, supondo todas as forças dissipativas desprezíveis. O módulo da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de restituição, olha lá. Esse é chique aqui, ó, como sendo V'2 menos V'1, V1 e V2. E aqui, observa só, em que V'1 e V'2 são as velocidades finais das esferas, V1 e V2 as velocidades iniciais. Observa que ele te deu a
equação do coeficiente de restituição. É essa equaçãozinha que está aqui, ó. Observa. Essa equaçãozinha é a equação do coeficiente de restituição. Quando nós formos fazer um problema de colisões, toda vez que você for fazer um problema de qualquer colisão, você não pode esquecer que em qualquer colisão, seja ela elástica, inelástica ou parcialmente elástica, existe o que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento. Qualquer colisão, filho, sempre vai existir conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento significa dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E isso no nosso sistema. O nosso sisteminha de blocos, tá? Isso aqui tem que ser sempre considerado no sistema. O nosso sisteminha de blocos, no caso são as nossas massas M1 e M2, elas vão sofrer uma colisão e vão conservar a quantidade de movimento. E sempre o coeficiente de restituição, que ele deu ali como um E chique, ele é calculado pela velocidade final 2 menos a velocidade final 1 sobre a velocidade inicial 1 menos a velocidade inicial 2. Observa que ele nos deu duas equações. Volta para mim de novo. Quando a gente fala em colisão, nós vamos tratar sempre de conservação da quantidade de movimento e coeficiente de restituição. Dentro dessas duas equações, a gente vai conseguir fazer um sistema matemático para determinar as duas velocidades finais. O detalhe dessa questão é que nós não temos a velocidade inicial. Ele não disse qual era a velocidade inicial. A informação dele foi um pêndulo a uma altura de 45 centímetros, que era exatamente o comprimento do fio que a gente tinha analisado na primeira figura. Então eu vou descobrir a velocidade inicial em cima daquela altura de 45 centímetros. Beleza? E detalhe, o sistema não tem atrito. Então não tem forças dissipativas. Isso significa que a energia do pêndulo lá em cima, no início, é igual à energia do pêndulo lá antes de bater. Então, antes de bater, houve conservação de energia. Houve a colisão, como a colisão é elástica, também vai haver conservação de energia. Mas se não fosse elástica, a gente não falaria da conservação de energia. Mas nesse caso, eu vou trabalhar da conservação de energia daquela massa M1. Vamos voltar no nosso quadrinho da nossa primeira figura, que eu vou te mostrar lá, olha só. Nessa primeira figura, observa que a massa M1, quando é colocada aqui em cima, ela tem o nosso chamado energia potencial gravitacional. Não tem velocidade, ela é abandonada, né? Então não tem velocidade lá em cima. E quando a massa M1 chega lá embaixo, a massa M1 lá embaixo, ela passa a ter o que nós chamamos de energia cinética, mv2 sobre 2. Observa que nós passamos o nosso nível de referência exatamente na massa 2, para não ter nenhum tipo de altura lá embaixo, né? Então nós temos lá em cima energia mgh, lá embaixo energia cinética. Observa que ele havia nos perguntado quais eram as velocidades finais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos descobrir a velo 1 antes da colisão. Para descobrir a velocidade da massa 1 antes da colisão, filho, basta fazer a conservação de energia. A energia mecânica no início, ela é igual à energia mecânica no fim. Ele falou para a gente que não havia perda, né? Não tinha perda nenhuma. A energia mecânica no início, mgh. A energia mecânica no fim, energia cinética, mv2 sobre 2. Já ouviu falar sobre isso? Observa só, tem massa dos dois lados. Se tem massa dos dois lados, nós podemos cortar a massa. Como é o nome dessa regrinha? Regra do regime. Cortam-se as massas. Olha lá. Cortei a massa. Cortando a massa e fazendo a multiplicação, vai ficar o seguinte, ó. V2 igual a 2 vezes GH. Quanto era o G, hein, filho? O G vale 10, né? E de quanto era o nosso H? Lembra do nosso H? O nosso L? 45 vezes 10 a menos 2. Fazendo a continha aqui, ó, fica assim, ó. 2 vezes 45 dá 90, tá vendo? 90 vezes 10 é 900. 900 vezes 10 a menos 2 é 9. A velocidade da massa 1 antes da colisão vale 3 metros por segundo. Um detalhe agora que eu queria te perguntar é o seguinte: quanto equivale a velocidade da massa 2 antes da colisão? A massa 2 antes da colisão, ela está em
A massa 2 antes está em... Que isso, hein, filho? Ouvi daqui, hein? Repouso. Ou seja, velocidade igual a quanto, filho? 0. Bom, agora nós vamos fazer uma questão tradicional de colisões. Toda questão de colisões, ela pode ser interpretada como uma questão de 3 passos. Primeiro, a gente vai fazer o que tem em toda colisão. O que tem em toda colisão? Conservação da quantidade de movimento. Para existir conservação da quantidade de movimento, são situações que você tem que ter a terceira lei de Newton. Toda colisão tem terceira lei de Newton, porque as colisões a gente tem um corpo batendo no outro. Eles trocam forças entre si. Então, qualquer tipo de colisão, seja ela elástica, inelástica ou parcialmente elástica, tem conservação da quantidade de movimento. Show? Então, toda vez que eu for fazer uma questão de colisão, o meu primeiro passo vai ser exatamente fazer o que tem em toda a colisão. Logo depois, eu vou fazer o segundo. Qual é o segundo passo? O coeficiente de restituição, que é o que vai diferenciar cada colisão. Cada colisão tem o seu coeficiente. Então, eu vou pegar, primeiro, fazer o que tem em toda a colisão, conservação da quantidade de movimento. Segundo passo, vou diferenciar a colisão, fazendo o coeficiente de restituição. E qual é o terceiro passo? Sistema matemático. Eu vou montar 2 equações com 2 variáveis e fazer um sisteminha. Vamos fazer a continha, dá uma olhadinha lá. Vou primeiro dar no primeiro passo. Quem era o meu primeiro passo? O meu primeiro passo seria a minha conservação da quantidade de movimento. Q de antes igual Q depois. Para isso, filho, para eu conseguir fazer esse Q de antes igual Q depois, eu vou fazer um sisteminha no meu desenho. Só para você ter uma ideia de quem é o antes e quem é o depois. Dá um se liguei aqui. Ó. Antes. O que eu tenho antes? Antes eu tenho a minha massa 1 indo para a direita com uma velocidade de 3 metros por segundo. E eu tenho a minha massa 2 em repouso, 0 metro por segundo. O que vai acontecer depois? Bom, a massa 1 ela bate na massa 2. Então, a massa 2 ela tem que continuar o movimento. Né? Ela recebeu uma pancada, ela continua o movimento com uma velocidade que eu vou chamar de V2'. Lembra disso? Que ele tinha chamado lá no enunciado, V1', V2'. Esse é o nosso V2'. E a massa 1, que lindo! E a massa 1? Bom, a massa 1 eu não sei. A massa 1 ela pode bater e voltar, ela pode bater e continuar, ela pode bater e parar. Eu não sei o que vai acontecer com a massa 1. Eu vou chutar a massa 1, eu vou dizer que a massa 1 vai para a direita também. Ah, Vidal, e se ela não for para a direita, hein? Aí a gente no final vai achar um valor negativo. Ou então, no final, a gente pode achar até 0, né? Porque aí significa que ela parou também. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Toda vez que se trabalha com quantidade de movimento, não esquece que quantidade de movimento é grandeza vetorial. Isso aqui é vetora. Se isso aqui é um vetor, isso tem que ter referencial. Eu vou agora escolher o meu referencial. Eu vou colocar o meu referencial para a direita. Adivinha por que o meu referencial vai ser para a direita, lindão? Tá todo mundo para a direita. Que isso, hein, filho? Haha, todo mundo para a direita, referencial para a direita, todo mundo positivo. Agora eu vou dar o meu primeiro passo do Q de antes igual Q depois. Antes eu tenho a massa 1 com velocidade 3 e a massa 2 com velocidade 0. Depois eu tenho a massa 1 com velocidade V', né? 1. Mais, observa todo mundo mais porque está todo mundo a favor do referencial, a massa 2 vezes o V2'. Filhão, aqui é 0, né? Esse M2 vezes 0 aqui vai dar 0, né? Isso aqui dá 0. As massas eram iguais, você lembra disso no enunciado? As massas eram de meio quilograma. Eu tenho 3 termos e os 3 termos estão multiplicados pela massa, que é um fator comum. Tira a massa dos 3 termos. E sobrou o quê? Sobrou o quê? V1' mais V2' igual a 3. Essa é a primeira equação, vou guardar ela. Agora eu vou dar o meu segundo passo da questão de colisões. Quem era o meu segundo passo, filho? O meu segundo passo é o coeficiente de restituição. É aquele meu Ezinho. Ele era calculado fazendo o seguinte, a gente viu a formuleta, lembra da formuleta que estava aqui atrás? Ó? Olha a formuleta lá. Ó. V2' menos V1' divididos por V1 menos V2. Viu ali que ele deu para a gente não precisava nem decorar. Agora, tem uma maneira de você guardar. Ele é a velocidade relativa depois da colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. Essa questão, ele te deu a formuleta, tá? Mas a equação do Ezinho, ele é a velor relativa, deixa
deixa eu aumentar esse traço de fração aqui, sobre a velor relativa. No caso, velor relativa de quem sobre quem, Vidal? Depois sobre antes. Pela teoria, nós falaríamos afastamento pela aproximação, mas numa colisão eles se afastam no depois e se aproximam no antes. Ele deu a fórmula para a gente não precisava usar isso, eu estou apenas te mostrando, tá? Nesse caso, como a colisão é elástica, o Ezinho é 1. A velocidade relativa depois, ou o que ele tinha já mostrado para a gente em cima, era V2' menos V1'. Observa que eu estou subtraindo porque eles estão no mesmo sentido. Então, se eles estão no mesmo sentido, a relativa é a subtração dos módulos, tá vendo? E a relativa antes? Como um deles estava em repouso, a relativa antes fica apenas o V1, que é 3. Aí, com isso, eu dou o meu segundo passo, a minha segunda equação. V2' menos V1' igual a 3. E agora, filho, eu tenho uma equação com duas variáveis, outra equação com duas variáveis. Eu consegui montar o seguinte, ó. Eu montei V1 mais V2 igual a 3, esses linha, porque são finais, e montei a outra equação que foi V2' menos V1' igual a 3. Eu agora faço um sisteminha matemático com elas, somo as duas equações. Olha lá, filho, vou somar as duas equações e achar a minha resposta. Somando, eu cancelo V1' com outro V1', olha lá, ó. Fica 2V2' igual a 6. V2' igual a 3. Para achar o V1', o que eu faço agora, nerd? Ah, um detalhe, antes da gente falar que a gente vai substituir lá em cima, observa que V2' deu positivo, né? Se ele deu positivo é porque ele realmente foi a favor do referencial adotado, que no caso era para a direita, tá bom? Agora eu vou pegar esse V2' e vou substituir em qualquer uma das duas. Vou substituir lá na primeira, ó, V1' mais o V2', que é 3, né? Igual a 3. Quando esse 3 vai para o lado de lá, ó, 3 menos 3, 0, V1', 0. Filho, temos algo importante a mencionar aqui. Para a gente fechar a questão, a gente pode tirar uma conclusão. Isso não foi à toa. Que isso? Você já percebeu o que aconteceu? Vamos olhar lá na nossa figura de novo. Dá uma olhadinha na nossa figura, dá uma olhadinha. Volta para lá. Olha só. Lá no início, a gente viu o seguinte. A massa 1 estava lá em cima, desceu, chegou aqui embaixo com 3 e bateu na massa 2 que estava em repouso. Volta para mim, volta para mim. A massa 1 desceu, chegou lá embaixo com 3, bateu na massa 2 que estava em repouso. Aí o que aconteceu com a massa 2? A massa 2 ela saiu com 3 e a massa 1 ficou em repouso. Isso foi à toa? Não. Toda vez que eu tenho uma colisão elástica com corpos de mesma massa, eles trocam de velocidade. Vamos anotar isso aí? Corpos de mesma massa. Sempre, hein, filho? Não esquece disso, hein? Corpos de mesma massa em colisão elástica trocam de velor. E isso acontece em todas as situações de colisão elástica. Não confunda, hein? Sempre que eu tiver corpos de mesma massa em colisão elástica, eles sempre vão trocar de velocidade. Tá beleza? Bom, esse foi o nosso bloquinho falando sobre essa questão de colisões. No próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da Unicamp de Física Moderna. Valeu? Um beijo, meus queridos nerds. Foquem!